Domingo da vida. Pedras rolando, morte em fuga, guardas em pânico, lençóis vazios, mulheres surpresas, anjos cantando, jardineiro estranho, vida perfumada, sol brilhando, mulheres anunciando, homens incrédulos, homens correndo, lençóis vazios, tumba vazia, pedra rolando, corações quebrados, alegria incrédula. Porque eu vivo entre os mortos. Jesus ressurgiu, esteve morto, mas eis que vive. Matou a morte, o crucificado vive. Pedras rolando, homens cantando, mulheres dançando, a vida vive e nós viveremos nele. Domingo eterno, domingo da vida, feliz Páscoa. Esse é um poema que eu escrevi alguns anos atrás, deixa eu ver, em 2015, para celebrar este domingo. E assim damos feliz Páscoa a todos vocês. A Irene está aqui comigo. Bom dia, gente. Feliz Páscoa. E que esse domingo, desejando que esse domingo seja um dia muito especial para todos vocês, para suas famílias, em que o sentido que Jesus deu a esse dia possa, de fato, inundar nossos corações. Vocês sabem que esse dia da semana, que ao lado do sábado é o único dia que em português não tem o nome de feira, né? Sábado e domingo. Domingo significa Dominicos, dia do Senhor. Então é o dia do Senhor porque o Senhor ressuscitou no domingo. O domingo era apenas um dia comum, o dia especial era o sábado. Mas desde Jesus Cristo, o domingo se tornou o dia mais importante para todos os cristãos. Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós começamos hoje a segunda sessão do curso. Como tenho dito, essa é a vinheta, né, do curso. O curso é dividido em 4 partes. A primeira parte nós encerramos no domingo passado, que era uma parte dedicada a falar do poder dominador, dos poderes que dominavam o mundo nos dias de Jesus. Hoje nós entramos na segunda sessão, que é uma sessão, digamos, coligada, intermediária, entre esse poder dominador representado pelos romanos e um poder local que se torna acessório, auxiliar, coligado com esse poder dominador. Vocês vão percebendo, na medida em que lidarmos com essa segunda sessão do curso, que nenhum poder externo domina completamente, a não ser mediante a cooperação com um poder local. Esse poder é privilegiado, ele também é dominado, ele é um poder sob dominação, mas ele é privilegiado para facilitar a dominação externa. Então, todo o império, a estratégia de todo o império, falando assim de modo genérico, ele coopta um poder local que facilite a sua dominação. E como é que ele faz isso? Ele faz isso concedendo privilégios, formando uma elite que seja fiel a ele, fiel aos seus objetivos, e com isso ambas as partes ganham, né? Por falar em ganhar, claro, Roma ganha a maior parte. Mas como esta elite local corre o risco de também ser destruída por seus próprios interesses, ela se coloca a serviço desse poder dominante e acaba ajudando a dominar o seu próprio povo. Bom, esta é a segunda sessão. Na terceira sessão eu vou mostrar as reações àqueles que são desprovidos de poder e colocados na dominação total, de quem se espera apenas submissão total mediante o medo, mediante exploração, eles também reagem e exercem um contrapoder. E então eu quero mostrar para vocês essas forças vivas que estão no Evangelho,
com as quais Jesus dialoga, né? E mesmo assim também confronta. Então, tudo isso nos prepara para a quarta sessão do curso, em que eu quero então expor a mentalidade de Jesus, as palavras de Jesus a respeito destas situações políticas. Por isso esse curso é Jesus e a política. Bom, dentro então desta segunda sessão, eu vou lidar, essa segunda sessão eu chamo de poder, dominação, sob dominação. Como é um nome muito comprido, pode ser um poder sob dominação, né? Ou pode ser também um poder codominação. Lembrando que este co não é exatamente uma parceria entre partes iguais, mas uma dominação, né? Uma hierarquização, em que os romanos ocupam a primeira parte, porque dispõem dos meios de explorar e dominar, por exemplo, as legiões, né? E este poder, então, que vai se tornar intermediário, que será representado aqui nessa parte do curso pelas autoridades judaicas. Então prestem muita atenção, porque eu vou fornecer daqui a pouco o vocabulário que está disperso pelo Evangelho, para que vocês identifiquem estes personagens. Nós vamos gastar 7 aulas ao todo para lidar com este sistema judaico de dominação. 7 aulas. Começamos agora, então. Este poder judaico, constituído pelas autoridades judaicas, eu vou estudá-la, esse sistema, né? Vou estudá-lo em 4 subsistemas. Então vocês percebem que em relação aos romanos eu gastei 5 aulas, agora em relação aos judeus eu vou gastar, 5 subsistemas, agora em relação aos judeus eu vou apresentar 4 subsistemas. Só por aí você já vê que é um poder reduzido, né? Que ele não dispõe de alguns subsistemas, tá? Quais são esses subsistemas, então, que nós vamos tratar? Um subsistema, no qual eu vou gastar a maior parte desta sessão, é o sistema político-religioso. E quando eu falo político-religioso, é isto mesmo que eu quero dizer, e é muito importante que você preste atenção nesse binômio, né? Político-religioso. A política associada à religião judaica. Se combinam entre si, combinam-se com as esferas de poder dos romanos e se tornam um poder opressor, dominador dos próprios judeus. Nós vamos entender como isso se deu, como isso foi possível. Um segundo subsistema é o jurídico penal. Então lembra que eu falei dos romanos, da cruz, de toda aquela estrutura judicial penal dos romanos, que era usada para impor o terror. Tem aqui um subsistema em outra esfera, que é também jurídico penal, que envolve a legislação judaica, não a romana, a judaica, portanto a lei de Moisés, com toda a sua jurisprudência e suas próprias instâncias de poder. Vocês vão perceber isso muito claramente no julgamento de Jesus, em que Jesus é primeiro preso pelas autoridades judaicas, julgado num tribunal judaico e depois, então, encaminhado para ser julgado e condenado pela máquina jurídica romana. Então, ali fica muito claro que são 2 subsistemas que se conjugam para levar Jesus à morte, tá?
Um terceiro subsistema muito importante, que não é fácil entender, mas eu espero que vocês entendam, para vocês sentirem o peso da máquina judaica. Eu estou usando máquina aqui como sinônimo de sistema, né? Como a máquina judaica tributária. Então, além da máquina fiscal romana, operacionalizada pelos publicanos, tem uma máquina tributária judaica centralizada no templo. Então, nem sempre fica claro, você não tem como saber isso, que existem tributos que são romanos e existem tributos que são judaicos. E eles usam esse sistema porque a lei lhes permite. E eles, então, combinado com a máquina fiscal romana, se conjugam e vai estourar aonde? Nas costas do povo. O povo, então, tem uma dupla tributação. Uma romana, que é aquela imperial, que cobra um imposto indenizatório explorador, e uma outra máquina que é operacionalizada pelo sacerdócio, né? Mas você vai ter que entender que sacerdócio é esse, né? Então esse é o objetivo dessa aula. E por último, então, o quarto subsistema que eu vou explorar é o socioeconômico. Por quê? Porque a presença dos romanos na Palestina forma uma nova elite, né? Uma elite. E essa elite acaba se tornando também uma máquina de exploração, de dominação. Por quê? Porque esse é o privilégio que ela tem, essa é a recompensa que ela recebe dos romanos em troca de manter o povo pacificado. Então, toda a máquina política, religiosa, jurídica, penal, fiscal, sacerdotal e socioeconômica se torna um peso extra sobre as costas do povo, em cooperação com tudo que nós estudamos até agora. Então, veja, eu estou dividindo em pedacinhos para que, de uma forma didática, de uma forma sistemática, a gente consiga analisar assim por partes, né? Vamos por partes, como dizia, né? Para que vocês então consigam entender. Mas nunca se esqueçam que tudo isso está funcionando em conjunto, de modo sistêmico, tá? É como se fosse o motor de um carro. Nós vamos estudar peça por peça, sistema por sistema, etc. Mas lembra que o motor está funcionando de modo totalmente sistêmico, né? Tudo está funcionando ao mesmo tempo. É dentro desta realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, viveu, pregou, agiu, circulou, formou o seu povo, deu os seus ensinamentos e concebeu, então, um novo reino. Tudo bem até aí? Tudo certo. Então, eu expliquei os 4 subsistemas que eu separei para explicar, para identificar um sistema de dominação operacionalizado agora pelas autoridades locais. Essas autoridades governam, dominam seu próprio povo em troca de benefícios que os romanos concedem a eles, ok? Ok. Vamos entrar então agora no subsistema político-religioso, que eu falei agora há pouco, que é muito importante. Tão importante que das 7 aulas que nós vamos ter para estudar esse sistema judaico, esse sistema de poder sob dominação, 4 aulas eu vou dedicar a esse sistema político-religioso, tá? E estas 4 aulas serão divididas assim, 3 aulas, tá ficando meio complicado, né? Então vamos lá, 7 aulas
para estudar o sistema judaico, a segunda sessão do curso. Dessas 7 aulas, 4 eu vou dedicar ao sistema político-religioso. Destas 4 aulas, 3 eu vou dedicar aos personagens, porque você precisa entender quem é quem. Quem é quem neste sistema judaico, tá? Por quê? Porque todos esses nomes aparecem nos evangelhos e no livro de Atos. E a 4ª aula eu vou dedicar para estudar o sistema. O sistema não, as instituições. Então nós vamos estudar as personalidades, os personagens, os grupos, e na última aula desta sessãozinha político-religiosa, eu quero estudar com vocês as instituições. Depois você analisa se eu deveria ter explicado as instituições primeiro. As instituições, eu quero dizer, o templo, o sinédrio e as sinagogas, né? Ou se eu deveria inverter, você julga. De qualquer forma, é importante você entender que eu separei em pedacinhos, tudo nos mínimos detalhes, né? Para que você tenha, se nunca teve, uma visão mais ampla, não completa, mas bem mais ampla do que você tem aprendido até agora, sobre como funciona esta máquina. Quando você vê Jesus espumando de raiva, né, contra esta máquina, você tem que entender contra quem ele está se batendo, contra quem ele usou as palavras mais severas do seu ministério, contra quem ele pegou o chicote e virou as mesas, né? Literalmente falando desse sistema. É porque Jesus se condoeu profundamente da maldade que esta máquina exercia sobre o povo sofrido, tá? Então eu começo hoje a identificar os tipos, as personalidades, tá? E depois, então, eu vou falar sobre estas instituições, templo e sinédrio, principalmente, templo e sinédrio. Você ouve isso na Bíblia e às vezes não consegue ter uma noção. No curso que eu dei sobre teologia da generosidade, eu falei muito sobre isso. Então, se eu não conseguir aqui ser tão completo quanto necessário, você pode também fazer umas aulinhas de reforço lá no curso de teologia da generosidade. Preste atenção agora no vocabulário, o conjunto de palavras que os evangelhos usam para se referir a estas autoridades. E você pode pensar, é tudo a mesma coisa. Não, não é não. Tá bom? Então vamos lá. Ele fala de modo genérico sobre autoridades. Então é muito comum que o evangelho fale, as autoridades, estavam reunidas as autoridades e tal, de modo genérico. Então essa seria a palavra mais geral que o evangelho usa para se referir a um certo grupo, tá? Estou apenas falando agora do vocabulário. Eu vou depois identificar cada um. Outra palavra muito importante que você tem que ficar de olho no cara são os sumos sacerdotes ou sumo sacerdote. Então a Bíblia vai falar de sumo sacerdote no plural e vai falar também de sumos sacerdotes. Daí você pensou, tinha mais de um? Vamos saber por quê. Ou então ela vai falar também principais sacerdotes, ou seja, príncipe dos sacerdotes. Então, esses termos são usados. Uma outra palavra que deveria ser mais comum, mas não é, e nós vamos entender por quê, é a palavra sacerdote simplesmente, que deixa claro desde logo que são sacerdotes de uma ordem inferior. Então, você tem sacerdotes e você tem, sumo sacerdote. Junto dos sacerdotes, tem aqui um grupamento, uma classe de pessoas
que é quase invisível no Evangelho, mas eu vou desinvisibilizar, eu vou abrir a cortina para que você veja esses peões do templo, que são os levitas. Eles quase não são nominados no Evangelho, mas eles são, digamos assim, o grupo mais numeroso do templo. E então é impossível que eles não tenham aparecido no Evangelho, né? Então, por algum motivo, talvez por ser óbvio demais, eles não sejam muito mencionados, mas eles são o grupo, como eu disse, mais numeroso do Evangelho. Então, já falei de autoridade, sumos sacerdotes, levitas. Tem um outro personagem, sacerdotes e levitas, né? Não, acabei de falar aqui, levitas é o número mais numeroso, porém quase não é mencionado. Tem um personagem que também é quase invisível, pouquíssimo mencionado, mas que você deve conhecer o cara. E eu vou apresentá-lo hoje para você. Ele é chamado na Bíblia de capitão do templo. Olha o nome da criatura. Capitão do templo. Então, quando fala capitão na Bíblia, você facilmente pode pensar, é um militar, é um romano. Mas aí você pensa, mas o que esse romano está fazendo aqui com o sumo sacerdote? Será que o sumo sacerdote comandava militares romanos? Não. Tem uma eminência parda aqui, um tipo de vice-sumo sacerdote que exerce uma brutal autoridade institucional, mas que o Novo Testamento praticamente encobre, né? Não chama a atenção para ele. Depois nós temos algumas pessoas que você facilmente pode interpretar mal, se não tiver uma informação adequada a respeito, que são os saduceus e os fariseus. São palavras completamente estranhas ao nosso vocabulário. Elas só são usadas no nosso vocabulário extra-bíblico como figura. A gente fala, o cara é um fariseu, uma atitude farisaica e tal. Então a gente praticamente transformou o fariseu, o farisaísmo, numa figura de linguagem para falar do hipócrita. Né? E esta é uma distorção dos fatos. Nós precisamos conhecer quem é o fariseu e quem é o saduceu. E, embora mencionados juntos, tratam-se de personagens muito distintos, com papéis muito distintos, tá? Então, nós vamos aqui ter que pensar um pouco se eles são partidos, se eles são seitas, o que é que eles são, tá? Nós vamos ter que pensar sobre isso. Tem um outro nome que aparece agora, que são os escribas. E não fica claro se escriba é concorrente do fariseu, se é a mesma coisa que fariseu, e a Bíblia trata assim como se você tivesse obrigação de saber. Ela fala, por exemplo, escribas e fariseus, hipócritas, né? E fica parecendo, mas peraí, existe o partido dos escribas, né? Escriba é uma função, é um partido. O que exatamente eles são, né? Eles são do parlamento, eles são do templo, são da sinagoga. Que bicho é esse, né? Junto com e ao lado de escribas, a Bíblia usa a palavra mestre. Olha só, Jesus Cristo é chamado de mestre. Porém, quando a Bíblia chama Jesus de mestre, ela está fazendo a ele uma concessão até honorífica. Por quê? Porque a religião, a máquina religiosa, político-religiosa, tem seus próprios mestres, também chamado de doutores, doutor da lei, né? E também chamado intérprete da lei. Então, todo esse vocabulário está presente no Evangelho. Além disso, eu termino então esse vocabulário com uma designação também genérica, que ocorre diversas vezes no Evangelho e não fica muito claro o que o Evangelho quer dizer, que são os anciãos. Anciãos.
Ancião para nós hoje, bom, primeiro que é uma palavra extremamente culta, né? Ninguém fala ancião, né? A gente fala idoso, velho, né? Mas a palavra ancião para nós hoje significaria basicamente uma faixa etária, né? Mas ela é usada em outro contexto da própria Bíblia como presbítero. Então, presbítero e ancião é a mesma palavra, né? E quando se fala em anciãos dos judeus, ou no contexto dos judeus, trata-se de um tipo de presbítero, né? Então, a gente poderia dizer presbíteros dos judeus, e a gente poderia dizer lá na frente, no restante do Novo Testamento, anciãos da igreja. Paulo escreveu para os anciãos, e não para os presbíteros de Éfeso, por exemplo, né? Então, veja, eu falei aqui de autoridade, sumo sacerdote, capitão do templo, sacerdote e levita, falei de saduceu, fariseu, escriba, falei de mestre, doutor e intérprete e falei de anciãos. Tudo isso é jogado assim nas páginas do Evangelho e fica parecendo que se trata de uma coisa só. E então a minha tarefa a partir de hoje e nas próximas 2 aulas, portanto, esta e mais 3, 4 aulas, né? Muitos números me confundem, matemática não é meu forte. Rolam as aulinhas de vez em quando, mas não é meu forte. O que eu estava falando mesmo? Esta aula e as próximas 4 aulas serão dedicadas a identificar esses carinhas aí e as instituições na qual eles operam, tá? Por quê? Porque uma autoridade está ligada a um ambiente de poder, a uma casa de poder, que lhe dá estrutura, que lhe dá essa operacionalidade, né? E então é muito importante nós ligarmos esses pontos aí. Um pano de fundo, antes de falar, hoje eu vou falar das autoridades e dos sacerdotes só, tá? Na próxima aula eu vou falar de fariseus e saduceus, e na outra aula eu falo do restante lá, dos escribas, doutores e tal, tá? Então aí eu dou 3 aulas, a 4ª aula fica sendo templo e sinédrio. Você precisa entender o que isso significa, ok? Tá claro? Eu falei vários nomes, mas é isso, né? Eu anotei todos. Tá. Eu preciso colocar aqui um pano de fundo. Esse pano de fundo também foi dado lá no curso de Teologia da Generosidade, e eu me comprometo ainda este ano, em data a ser agendada, dar um curso específico sobre o período interbíblico. Porque o período histórico chamado interbíblico é fundamental para entender o Novo Testamento, né? Nós, evangélicos, por outros motivos, cortamos da Bíblia os livros chamados pelos católicos de apócrifos. Mas tem o livro dos Macabeus que, de certa forma, lançam luz nesse período. Mas nós, os protestantes, ficamos analfabéticos sobre esse período. Então não há socorro a não ser dar um curso extra-bíblico apócrifo, né, para a gente recuperar este conhecimento. Então eu vou aqui muito rapidamente mostrar para vocês a engenharia política que construiu este estado de coisas no Novo Testamento. Para isso, nós temos que voltar 300 anos antes de Cristo, quando, você pode depois conferir na história, quando o domínio do mundo, e em particular o domínio da Palestina, passou para os gregos, nas mãos de Alexandre. Alexandre morreu muito rapidamente e deixou o mundo oriental dividido em 2 mini-impérios. Um império centralizado no Egito e o império centralizado na Síria, antes dos romanos, bem antes dos romanos, ok? 300 anos antes de Jesus, 300 anos
antes de Jesus. É tempo pra caramba, tá? Bom, nesses 300 anos, vindo agora para frente, primeiro, nos primeiros 100 anos, portanto de 300 a 200, grosso modo, os judeus, a Palestina ficou submetida ao domínio do império no Egito, o império grego centralizado no Egito. A partir do ano 200 até 160, estou contando para trás, obviamente, como se conta o tempo antes de Cristo. Então, de 300 a 200, o povo judeu ficou submetido ao Egito grego, o Egito pós-Alexandre, ok? Do período 200 em diante, tudo deveria ter apenas mudado de dono. Por quê? Porque a Síria conseguiu tomar esta parte do Império Grego para si. E então a Palestina, os judeus e todo esse mundo ali do leste, né, do Mediterrâneo, passou para o domínio do Império da Síria grega. Síria grega, tá? Não vou entrar em maiores detalhes para não confundir a cabeça de vocês. 200 a 100 a ser? Não, 200 a 100 não. 200 em diante, a 160. Pode colocar 160, tá? O que acontece em 160? O que acontece é o seguinte, é que esse povo que agora domina a Palestina, esses reis que agora dominam a Palestina a partir da Síria, entendem que não há solução a não ser dominar os judeus. Por quê? Porque se os judeus não fossem totalmente dominados, ia ficar sempre um perigo na fronteira com o Egito. Então imagina aqui a Síria, aqui em cima, e aqui o Egito, e os judeus aqui no meio. Era uma questão de segurança estratégica, política, para a Síria dominar os judeus. E se não dominasse os judeus, ia sempre haver um risco de o sacerdote ou os líderes judeus, as famílias mais ricas dos judeus, bandearem para o lado do Egito. Então esses caras entraram em desespero político e disseram assim, vamos partir para cima dos judeus e eliminar a autonomia desse povo. Eles sabiam que estavam mexendo num vespeiro, mas não tinha solução. Ou trucida os judeus e transforma eles num povo helenizado, gregacizado, né? Ou então não haverá paz nessa parte do mundo. Aí, meus irmãos, eles partem para um genocídio em cima dos judeus. Os judeus que estavam já num processo de grande resistência contra a assimilação cultural, esse processo é chamado de helenização, ou seja, eles estavam levantando todas as suas barreiras para se preservar judeu. Como é que eles faziam isso? Se tornando profundamente fundamentalistas. Toda cultura, quando se sente ameaçada, o que ela faz? Ela parte para o fundamentalismo. Todo fundamentalismo do mundo, tanto o islâmico, como o evangélico, como o indiano, em qualquer lugar do mundo, quando ela se sente ameaçada de destruição, o que ela faz? Ela não tem saída a não ser agarrar aos fundamentos e se tornar perigosa. Foi o que aconteceu com os judeus e esta história ficou conhecida como Revolta dos Macabeus. Pegue uma Bíblia católica, abra na seção dos livros apócrifos e leia o livro dos Macabeus. O que são os Macabeus? Uma família de sacerdotes, não de sumos sacerdotes, de sacerdotes. Sacerdotes eram uma casta inferior, Então tem a superfamília sacerdotal, que já negociava diretamente com os impérios, que era um tipo de prefeito local,
era o tipo de representante dos judeus, mas tem aquela massa de sacerdotes, milhares de sacerdotes, que continuavam prestando serviço no templo. A família dos Macabeus não é da estirpe do sumo sacerdote, da nata, da família nobre do sumo sacerdote. É uma família de sacerdotes. Mas elas percebem que o sumo sacerdote da época estava fazendo corpo mole, tentando dar um jeitinho, entrar num acordo com esses imperadores, ameaçando se bandear para o lado egípcio, e eles não tiveram saída a não ser pegar em armas. Pegaram em armas e, por incrível que pareça, como se fosse uma luta de Davi contra Golias, por incrível que pareça, a revolução deu certo. Esses inimigos da Síria e do Egito estavam envolvidos com outros problemas e não puderam interferir nesta revolução. E os macabeuzinhos, que eram um tipo de guerrilheiros, pegaram em armas e botaram os inimigos para correr, destituíram o próprio sacerdócio, foram para Jerusalém, tomaram o templo, fizeram uma obra de purificação do templo, fizeram uma faxina física e espiritual do templo, rededicaram o templo a Yahvé. Essa é uma festa que foi integrada ao calendário litúrgico dos judeus, né? E botaram lá um sacerdote da família sacerdotal. Mas, logo chegaram à conclusão que esta casta de sumos sacerdotes não fedia nem cheirava e não estava à altura da tarefa de proteger a fé judaica dos inimigos ao redor. O que eles fizeram então? Papo vai, papo vem, estou resumindo imensamente a história só para fornecer o pano de fundo. Vai passando de tempo em tempo, o pai deles morre, depois o Judas morre, depois vem o outro Simão, não sei o que, papapá, até que o último deles consegue pacificar completamente a Palestina, consegue expulsar completamente o inimigo, consegue vencer e assumir o controle da Judéia quase que total. E então o povo faz com ele um acordo. Seja você o nosso rei. E então transforma este, se não me engano, Simão, não me lembro bem agora o nome, acho que Simão é o último deles, o Simão Macabeu, em um rei. Como o Simão já havia se tornado sacerdote, porque os sacerdotes da casta superior não davam conta do recado, ocorre aqui um fenômeno único na história dos judeus, único. Nunca houve isso no passado, nunca haverá depois na história. A unificação de dois ofícios que nunca deveriam ter sido unificados, sacerdócio e realeza. Deixamos então para trás a figura dos macabeus, dos guerrilheiros, e passamos a uma nova fase, a fase dos asmoneus. Então coloque aí nas suas anotações, asmoneus, que significa reis sacerdotes. Reis sacerdotes. Este período é um período, de certa forma, bom para os judeus. Por quê? Porque eles agora têm autonomia. Os inimigos ao redor estão se enfraquecendo, estão ocupados com problemas internos. Roma começa a se destacar no cenário. Esses reis sacerdotes começam a invocar Roma para protegê-los, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Eles começam a ir trazendo Roma para o Oriente, atraindo Roma para o caldeirão do Oriente, né? Não é o caldeirão do Hulk, é o caldeirão do Oriente. Com isso, meus irmãos, nós temos aqui o tabuleiro do Novo Testamento.
nós temos reis, sacerdotes. Presta atenção, quem é o sacerdote da época de Jesus? O sacerdote da época de Jesus não tem nada a ver com Arão. Não tem nada a ver com aquele sacerdote sem terra que vivia de dízimo. Pelo contrário, ele agora faz parte de uma casta real, não apenas sumo sacerdotal. Ele agora passou a um andar superior. Ele é o verdadeiro monarca do povo judeu. Ele é o cabeça da nação. Ele é a titularidade máxima do povo judeu. Desta anomalia política, por isso que é política religiosa, agora você entende, né? Por que essa esfera é chamada de política religiosa? Por quê? Porque o sacerdote passou a ter poder político, jurídico, ele é juiz da nação, e religioso. Né? E a peãozada dos outros sacerdotes é quem de fato faz o serviço sacerdotal de fato, né? Então, o sumo sacerdote agora alcança uma grandeza incomparável. Deste estado de coisas é que vão surgir as seitas dos judeus. Quais seitas? Uma seita é formada por saduceus. Quem são os saduceus? Aqueles antigos parentes da família sumo sacerdotal. Aqueles que haviam se contaminado com alianças que não deveriam ter sido feitas, mas que eram ricos e que tinham um certo respaldo, uma certa legitimidade. O que os asmoneus fazem? Precisando de apoio político, fazem acordo com essa antiga classe sumo sacerdotal. Por quê? Porque quem se alia com eles consegue dominar o povo. Então está identificado aí os saduceus. A palavra saduceu vem de sadoqueu, sadoque. Sadoque era o nome da casa sacerdotal oficial, ok? Deu para entender isso? Sim, Saduceu. Com os macabeus, não. Não. Macabeus são os antepassados dos asmoneus. Então, assim, Macabeu é a fase guerrilheira, é a fase da guerra. Asmoneu é a fase chique. É a fase quando os sucessores dos Macabeus já se tornaram reis e sacerdotes. Era aliança com os sumos sacerdotes. Não, eu estou recapitulando. Vamos devagar para entender. Os Macabeus eram uma família de sacerdotes que fizeram uma revolução sangrenta. Essa revolução durou 30 anos. Tá? Os seus sucessores foram nomeados sacerdotes e reis. E passaram a reinar com o nome de família de Asmoneus. Então, Macabeu é a fase dura, é a fase de guerra. Asmoneu é a fase chique, a fase nobre. Tá? Esses asmoneus, então, que não eram da linhagem sumo sacerdotal, fazem aliança com a antiga família sumo sacerdotal, que eram os ricos, era as elite. Então, o que eu estou identificando aqui para vocês? De onde vêm os sumos sacerdotes? De uma altíssima autoridade, autoridade sacerdotal e política. Na época de Jesus, eles não são reis, porque Herodes havia botado essa casa no chinelo, com muita dificuldade. E os romanos aprovaram esse estado de coisas. Por isso, o Anás e o Caifás não são reis. Eles deveriam ser os reis do Novo Testamento. E não são. Mas aí aqui eu já estou antecipando a história. O importante aqui é dizer que os asmoneus, que são sucessores dos Macabeus, fizeram aliança com a família dos antigos sumos sacerdotes. Então aqui há um acordo de cavalheiros. Os asmoneus precisam desses sumos sacerdotes antigos para governar,
E os sumos sacerdotes precisam dos asmoneus para manterem seus privilégios. Está formada a encrenca, certo? Então agora você já tem pelo menos uma ideia de quem são os saduceus. Mas fiquem tranquilos, eu vou falar sobre isso numa próxima aula. Você está resumindo bastante, mas dá para... Estou dando um pano de fundo só. Ficou em dúvida, dá para consultar as aulas lá. Tá. Não, gente, fiquem tranquilos, eu estou apenas construindo um pano de fundo, tá? Eu vou, nas próximas aulas, esmiuçar item por item. Mas eu preciso desse pano de fundo para vocês entenderem a origem do estado de coisas do Novo Testamento. Então essa é uma aula introdutória, né? Até agora, o que eu falei? Eu falei do sumo sacerdote, de onde vem o sumo sacerdote do Novo Testamento e de onde vem os saduceus, tá? Quem são os fariseus? Os fariseus são um partido terrorista, entre aspas, terrorista, ligado aos macabeus. Quem eram os macabeus? Sacerdotes, ou seja, povo que entende da lei, povo fundamentalista, radical, não vou ser aqui a palavra fanático, né? Radical, zeloso da lei, daí vem a palavra zelote, que nós vamos estudar depois. Os fariseus, então, são um grupo que veio das guerrilhas de Macabeus, mas eram contra que os seus sucessores asmoneus exercessem em conjunto sacerdócio e realeza. Deu para entender? Então, os fariseus são um partido de oposição, certo? Eles eram os soldados dos macabeus. Eles eram aqueles caras que entenderam o seguinte: não dá para ficar só com a Torá embaixo do braço. A Torá nós entendemos. Mas chegou um momento que a gente tem que pegar em armas. E eles pegaram. Fugiram para as montanhas, pegaram em armas, fizeram guerra de guerrilha e ajudaram os macabeus a tomar o poder. Quando os macabeus tomaram o poder real, foram nominados reis, e também unificaram com o templo, os fariseus disseram: opa, isso não está certo, isso não está de acordo com a nossa lei. Isso não está de acordo com a nossa lei. E então eles se tornaram oposição aos asmoneus. Os asmoneus chegaram ao cúmulo de fazer guerra e matar fariseus. Mas logo perceberam que não poderiam governar sem os fariseus. Por quê? Porque os saduceus era as elite. E as elite era aquela turma que tinha terra e dinheiro. E então a massa do povo tinha um certo ressentimento dos saduceus. Mas os fariseus eram aqueles que de fato estavam junto ao povo. Ou seja, sem os fariseus você não domina os judeus. Porque o fariseu é aquela classe média, classe média baixa. O fariseu não é poderoso porque tem dinheiro e terra, apesar de que havia fariseu rico também. Mas o fariseu era aquele professor de sinagoga, era aquele especialista, aquele cara que diz: não, meus irmãos, é assim que tem que ser, está escrito na lei, tem que dar o dízimo, tem que sacrificar, tem que fazer. Então, o fariseu é aquele cara que faz o elo de ligação. Não, elo de ligação não existe. Faz o elo entre a mega máquina sacerdotal e o povo. Portanto, ele é um partido intermediário, um partido que faz uma certa oposição ao sistema templário sacerdotal, mas ao mesmo tempo ele, por força da religião, acaba sendo um cooperador do sistema. Olha que situação interessante, né? Então eu acabo de mostrar para vocês de onde vêm os fariseus.
eles vêm de uma classe de oposição formal ao sistema sacerdotal saduceu, mas que se torna instrumento do sacerdote e do saduceu para manter o povo cumprindo a lei. Então você vai ver que o sacerdote do Novo Testamento não está nem aí para a lei, ele é um canalha. A coisa que ele menos faz é sacerdotizar. Você não vê a Anás e Caifás oferecendo sacrifício, você vê a Anás e Caifás fazendo maquinações políticas. Quem é que faz o hominho do campo, lá da Galileia, percorrer todo aquele caminho e ir ao templo, beijar a mão do seu opressor judeu? O fariseu. Então o fariseu, ele está numa situação extremamente dolorosa, porque para ser fiel a Deus, ele tem que entregar o povo de mão beijada para o opressor. Por isso ele é chamado de hipócrita, né? Ele é desmascarado por Jesus como hipócrita, mas eu vou dar uma aula mais para frente, sendo mais detalhista sobre isso. Deste mesmo estado de coisas, vai haver uma ruptura. Por quê? Porque na medida em que os romanos vão chegando e na medida em que os fariseus vão vendo que não dá para enfrentar as armas, não dá para enfrentar o inimigo com armas, ocorre o que já ocorreu com diversos partidos guerrilheiros aqui da América Latina e do Brasil. Eles abandonam as armas. Então, você já viu aqui diversos grupos na América Latina que já foram guerrilheiros. Depois chega um momento em que eles abandonam as armas, se tornam um partido, disputam eleições e entram na política. Tá? Bom, os fariseus fizeram isso. Na medida em que eles foram vendo que bater de frente com a máquina de guerra dos romanos, dos asmoneus, dos herodianos, era extremamente uma batalha perdida, o que eles fizeram? Eles abandonam as armas. Então, o fariseu do Novo Testamento não é um cara que porta armas. Ele não defende guerra contra Roma. Por causa disso, ele passa a ser importante para Roma. Então, Roma tolera os fariseus. Podem cuidar aí da religião de vocês, podem fazer o que vocês quiserem. Por quê? Porque, de certa forma, o fariseu presta um serviço a Roma. Ele é contrário ao confronto armado. Ótimo. Só que nem todo fariseu concordou. E então vão surgir dois partidos que nós vamos estudar na terceira sessão do grupo, do curso. Uma terceira sessão, que são os essênios, que você pode considerar o fariseu pacífico. O fariseu pacífico, aquele do pacifismo total. Não pegamos em armas, também não aceitamos os saduceus, não aceitamos os fariseus, não aceitamos o templo, não aceitamos mais nada disso, o sistema é irrecuperável, vamos para o deserto. Então são comunidades quase que monásticas, tipo de convento católico radical, que foram para o deserto viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida de acordo com a lei de Moisés, no seu estilo ultra radical, porém pacifista. E um outro partido que a gente poderia dizer assim é o fariseu com armas, que são os zelotes, né? Quem é o zelote do Novo Testamento? É o cara que fala assim, a Torá numa mão e a espada na outra. Esses caras vão derramar sangue aqui. Eles derramam nosso sangue, então eles vão derramar sangue aqui também, tá? Com isso eu identifiquei a origem dos principais grupos político-religiosos do Novo Testamento. Deu para entender? Eu falei dos sumos sacerdotes, falei dos sacerdotes, que é uma escala inferior, uma escala operacional, aquela que cuida do templo no dia a dia, né? Falei dos saduceus, falei dos fariseus, falei dos
o partido fariseu, a gente pode dizer que se divide em três, né? O fariseu do Novo Testamento, o essênio. O essênio é um tipo de fariseu pacifista. Ele condena completamente o sistema judaico, os asmoneus. Para eles está tudo errado, não tem solução e eles vão para o deserto, ok? Mas esse você E depois vou tratar futuramente. Não, vou tratar futuramente. Não, se você quiser colocar essênio como sendo um fariseu pacifista e zelote como sendo um fariseu armado, ajuda o povo a entender, tá? Porém, veja, os essênios e os zelotes eu vou estudar na terceira sessão. Por quê? Porque eles não se aliam a essa máquina de dominar. Os fariseus se aliam. Eles se aliam à máquina de dominar dos judeus. Os essênios e os zelotes, não. Então eu vou colocá-los na terceira sessão, que é a sessão dedicada à contradominação. Mas eram todos dos fariseus. Origem farisaica. Origem farisaica. Né? Bom, o meu interesse aqui, então, é mostrar para vocês quem é o sacerdote do Novo Testamento. Bom, deixa eu fazer aqui uma pequena parada. Veja, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que na época de Jesus é esta configuração que está vigendo. Isso que eu quero que entenda. Você acha que está claro isso? Tem alguma pergunta, algum comentário? Não. Então, eu expliquei. A origem do sumo sacerdote do Novo Testamento não é o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Por quê? Porque passou por esta transição para o poder político. Tá? Expliquei quem são os sacerdotes, uma escala inferior. Né? Por exemplo, o pai de João Batista é um sacerdote. O João Batista teria sido um sacerdote. Que sacerdote? Sacerdote do campo, sacerdote pobre. Tá? Falei sobre Saduceu, que está na cúpula desta máquina. Então, quando você ler o Evangelho e falar de Saduceu, você tem que pensar numa elite formada por famílias ricas, famílias sacerdotais ricas, que estão em forte aliança com os romanos. São contra os romanos porque querem recuperar o seu poder. Eles querem recuperar o poder. Mas eles são tão privilegiados pelos romanos que isso os dociliza, domestica. E deles não virá revolução, obviamente. Eles não vão mover uma palha para trazer o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus para eles pode ser esperado confortavelmente. Eles estão na boa. Né? Os fariseus são aquela parte inferior politicamente, mas no que diz respeito ao poder religioso, são o instrumento máximo. Por quê? Porque eles é que mantêm o povo domesticado. Tipo assim, não descumpram a lei. Tudo isso está acontecendo porque vocês se rebelaram contra a lei. Vocês têm que se voltar para a obediência da lei. Então, com isso, eles entregam o povo de mão beijada para o sacerdote, que por sua vez entrega o povo aos romanos. Por que faz isso? Para manter seus privilégios. Né? Então, este é o estado de coisas. E depois falei de partidos que surgem deste pano de fundo, desse momento político anterior, né? Mas, porém, vão tomar outra direção, que são os essênios e os zelotes. Ok? Quero, então, falar agora, muito rapidamente, sobre o sumo sacerdote do período do Novo Testamento. O que ocorre? Eu ensinei isso na primeira aula do subsistema político. Portanto, acho que é a primeira aula do curso, a aula 1, quando eu falo de Herodes. O que aconteceu quando os romanos chegaram? O que aconteceu em 63 a.C.?
Estou conectando essa aula com a aula 1, quando eu falo do sistema político, quando eu falo do Herodão e dos Herodinhos e de Pilatos, ok? Então, estou fazendo aqui uma conexão desta aula com a aula 1. Como foi que os romanos chegaram na Palestina? Chegaram na Palestina porque dois asmoneus, né, Hircano e... esqueci o nome do outro, Hircano e... não vou lembrar, porque minha cabeça não decora nomes. Mas também não importa, ele sai fora, não consigo lembrar. Hircano e Aristóbulo, olha o nome do bicho, Aristóbulo, olha os nomes gregos, né? Olha o puxa-saquismo aí, né? Olha o puxa-saquismo, nomes gregos. Hircano e Aristóbulo não chegam a um acordo e ameaçam a estabilidade do povo com uma guerra civil. O que eles fazem então? Chamam o general romano, que havia acabado de chegar na Síria e que veio feliz da vida interferir diretamente dentro da política judaica. O que ele faz? Toma o partido de Hircano, que era o filho mais velho, né? Expulsa o Aristóbulo, porém, para dominar os asmoneus, o que ele faz? Tira o poder político do sacerdote, tira o poder político do sacerdote e o entrega ao pai do Herodão. Ponto. Acabou o rei sacerdote. Prestem atenção nisso, para você entender quem é o sacerdote do Novo Testamento. Deu para entender? Sim. Vou falar de novo, vou dobrar esta aula e conectá-la num hipertexto, né, lá com a primeira aula. Houve uma ameaça de guerra civil para suceder os asmoneus, a sucessão asmoneia. Hircano e Aristóbulo, ambos se sentiam legítimos sucessores do seu pai e da sua mãe, que também foi rainha asmoneia. Eles queriam dividir, um se tornava político porque era mais poderoso, mais habilidoso, e o Hircano tinha mais uma pegada sacerdotal, era mais pacífico. Eles entraram num tal desacordo entre si que foram buscar uma mediação. Foi a maior burrada que fizeram. Foram buscar uma mediação que seus pais já estavam acostumados a buscar, porém lá em Roma, mediante embaixadas. Agora o inimigo acabou de chegar na Síria. Tinha chegado na Síria há poucos anos. Estava querendo uma oportunidade para engolir o Oriente. E os burrões dos asmoneus, com licença da palavra, lhe deram de beijada, né? de mesa posta. Esse cara veio, né? Mediar a situação. Como o Aristóbulo não aceitou ser destituído das suas ambições, declarou guerra, não entregava o poder e não houve solução a não ser a guerra civil. Quando houve a guerra civil, o Pompeu, né, que é o general romano que primeiro toma Jerusalém, em 63, num golpe de mestre típico dos romanos, faz o seguinte: você, Hircano, cuida aí do templo, do sinédrio, você é a autoridade aí do povo judeu. Porém, para cuidar da segurança externa, dos interesses de Roma, da política, dos exércitos, nós vamos nomear aqui o pai do Herodão. O pai do Herodão. É claro que o Aristóbulo não aceita isso, vai procurar ajuda no reino parto, que são os inimigos permanentes dos romanos, dá aos partos uma oportunidade de entrar na Palestina, e então fica ali uma guerra de poder que dura alguns anos, até que o Herodes oferece para os romanos o seguinte. Isso tudo, claro, com muito derramamento de sangue, né? O Aristóbulo volta, toma o poder, os romanos veem
quebram Aristóbulo, fica aquela guerra de coisas, até que os filhos, sucessores dos Asmoneus, matam a família de Herodes. Herodes foge correndo para Roma e reclama o título de rei. Eu contei isso na primeira aula. Roma dá o título de rei para Herodes, mas fala assim, vai lá e toma. Vai lá e toma. É o primeiro rei sem trono, né? O Herodes, que era uma víbora, uma raposa política, o que ele faz? Vai lá e toma. E quando ele toma, ele massacra a família dos Asmoneus. Porém, muito espertamente, não toca no sacerdote. Olha o que Herodes quer fazer. Herodes quer ser rei e sacerdote. Presta atenção nisso, que é muito importante. Ele quer ser rei e sacerdote. Ele casa com uma parente dos sacerdotes, por quem é apaixonado, a tal da Mariane, casa com ela, tem filhos com ela, reconstrói o templo, tudo isso pretendendo ser rei sacerdotal. Porém, tem um problema. Ele é de origem edomeia. Ele não é sequer judaico. Então, ele não pode, por desgraça, por má ventura, ele não pode tomar o templo. E por isso, Herodes, ele fica numa relação de amor e ódio com os Asmoneus. Ele não tem como... ele sabe que o seu poder nunca será completo. Nunca será completo. Então, o que ele faz? Ele casa com a menina. Não dá certo, porque ele começa a achar que a menina está armando contra ele para recuperar o poder para seus filhos. Então, quando você ouve falar, como eu falei na aula 1, que Herodes mata a Mariana, mata as outras mulheres, mata os seus filhos, é por quê? Porque ele sempre acha que seus sucessores vão armar contra ele. Ele nunca estará em paz. Então, assim como Saul queria matar todo mundo, porque achava que todo mundo ameaçava o seu trono, Herodes também quer matar todo mundo, porque ele acha que todos eles vão fazer um reinado superior ao seu, e isso é demais para ele. Você já tá falando do Herodes e não do Herodão. O Herodão. Tá. É que você fala Herodes e... Não, desculpa. O Herodão consegue dominar Jerusalém. Ele consegue dominar Jerusalém e a Palestina inteira, a custo de muito sangue. Porque ele sabe que ele não é um rei legítimo. Pelo contrário, ele é o rei de um povo maldito, os edomitas. Povo maldito, povo a quem Deus aborrece. Ele sabe que ele jamais será considerado um rei legítimo. O que ele faz? Ele tenta se legitimar. Ele casa com filha dos Asmoneus. Ele tem filhos mestiços, né? Os Herodinhos serão mestiços. Eles vão tentar de tudo para se tornarem reis legítimos. Mas os judeus, fundamentalistas, asmoneus, não podem tolerar isto. Porque se eles tolerarem isso, eles estão dando um tiro no pé, né? Por isso o Herodão vai matando todo mundo. Em Mateus capítulo 2, ele ouve falar que é nascido o rei dos judeus. O que ele faz? Chama os sacerdotes e fala, onde vai nascer esse piá? Onde vai nascer esse piá? Eu quero saber. Por quê? Porque Herodes já está numa fase quase que insana, de insanidade total. Ele está disposto a eliminar todos. Ele matou quase todas as suas mulheres, inclusive essa Mariane, por quem dizem que ele era apaixonado. Ele a matou, tipo assim, olha o que você me fez fazer, né? Eu tive que te matar. E matou todos os filhos dela. Por quê? Porque ele achava que todos armavam contra ele. Quem sobra? Sobra lá uns 3 ou 4 que ele não conseguiu matar porque eram idiotas demais.
para ameaçar o seu poder. E são esses os Herodes que vão assumir o governo. Arquelau, tão estúpido que os próprios romanos destituíram, né? E então você vai ter o governador, e o Herodinho lá no norte, onde não tem templo. E o povo tem que vir a Jerusalém, como a família de Jesus veio a Jerusalém, como Jesus veio tantas vezes ao templo para prestar culto a Deus. Quando Jesus está em atividade, o cargo de sumo sacerdote é um cargo altamente delicado, altamente estratégico, porque agora a família de Herodes não existe mais no sul. É isso que a Irene acabou de me perguntar aqui. Você está falando do Herodão ou do Herodinho? A família de Herodes no sul foi extinta. Foi substituída por quem? Pelos governadores romanos. Que é representado por quem no período do Novo Testamento? Por Pilatos, certo? O Pilatos, então, olha a bomba que esse cara tinha na mão. Olha a bomba que esse cara tinha na mão. O Pilatos, então, é o governador para todos os assuntos civis, para todos os assuntos políticos, jurídicos, tributários, militares. Porém, quem de fato governa o povo judeu é o sumo sacerdote. Olha a encrenca que é isso. O governador tem tanto asco dessa situação que ele nomeia uma outra capital, Cesareia. Nem em Jerusalém ele mora. Ele quer tanto se distanciar desses problemas judaicos que ele não mora em Jerusalém. Então, quando Jesus está na sua vida pública, nos seus 3 anos e meio de ministério, a capital política da Palestina é a Cesareia. Cesareia. E a capital religiosa é Jerusalém. Lá em Jerusalém está o templo, está o Sinédrio, que eu vou falar mais para frente. Mas o manda-chuva, o legítimo poder político, militar, jurídico, tributário, todas aquelas esferas que eu falei, está na mão de Pilatos. O Pilatos nomeia o sacerdote agora ao seu bel prazer. Então você poderia me perguntar, como a Irene vai perguntar agora. Pergunta, amor. O Anás e o Caifás é da família Asmoneu? O Anás e o Caifás é da família dos Asmoneus? Não. A resposta da pergunta que ela não fez. Não. Por quê? Porque os governadores romanos agora entendem que tem que manter o sacerdote na mão. Tem que manter o sacerdote na mão. O que ele faz então? Ele nomeia quem ele quiser, da família sacerdotal, mas quem ele quiser. Com isso, o que Pilatos faz? Ele cria uma zelite. E essa zelite só existe porque come na mão do governador. Por outro lado, o governador, que tem horror a judeu, entende-se com o sumo sacerdote para não ter problema. Deu para entender o tamanho da encrenca? Você tem de um lado agora uma família saduceia, ressentida, que quer recuperar o poder, porque ninguém abre mão de poder, a não ser em troca de privilégios. Quais privilégios, meus irmãos? Terra e dinheiro. Por que é que eles cobram os impostos religiosos? Porque eles têm direito. Direito da parte de quem? Da lei de Moisés, que manda sustentar a classe dos sacerdotes. Mas na lei de Moisés, a classe de sacerdotes era pobre. Mas agora eles são da elite. Não tem direito a dinheiro.
mas a lei de Moisés assim determina. Então, quero minhas platas aqui. Os romanos podem interferir nisso? Não. Por quê? Porque se mexer com eles, eles podem criar problema para os romanos. Então é um jogo extremamente delicado. O governador não gosta do sumo sacerdote, destitui o sacerdote e bota outro no lugar. Se o sacerdote for muito esperto, ele faz do seu filho um sucessor ou de um seu parente. Se ele não for esperto, se ele cair em desgraça, se ele for considerado um traidor, o que o governador faz? Coloca outro sumo sacerdote. Manda trazer um filho do filho do filho do primo do não sei quem, que lá no século não sei quanto foi sacerdote, e bota lá no lugar. Então é um jogo de interesses extremamente delicado, em que o sacerdote finge que se submete e o Pilatos finge que se agrada. No governador anterior a Pilatos, em poucos anos, eu tenho escrito aqui, mas não importam os números, em poucos anos, tipo assim, em 5 anos de governo, teve 3 sumos sacerdotes. O que significa isso? Instabilidade total, perigo extremo de rebelião, de instabilidade. Isso era perigosíssimo, tanto para os judeus como para os romanos. O que Pilatos fez? Aliás, o anterior a Pilatos nomeou o Caifás. O Caifás era uma raposa astuta. Ele sabia que tinha que andar na linha para se manter no poder. E esta família Caifás domina o templo desde o ano 18 até quase a queda de Jerusalém. É uma família poderosíssima. Por isso o Novo Testamento fala sumos sacerdotes. Por quê? Porque o Caifás foi sacerdote, 4 filhos de Caifás foram sacerdotes, inclusive o Anai. Aliás, desculpa, eu estou errando aqui. Desculpa. Anás. Então, todo lugar que eu falei Caifás, troca por Anás. Anás foi sacerdote, sumo sacerdote, desde o ano 18, quando foi destituído ainda em vida, como um papa, como Bento XVI, por exemplo, né? Que sai do cargo, mas, então, assim, é um sumo sacerdote vivo, porém fez o seu sucessor. Tão esperto era o cara, que 4 de seus filhos foram sumos sacerdotes, inclusive o Caifás, que é seu genro, casado com sua filha. Ele também colocou na linha sucessória. Esse Caifás foi o sacerdote que sacerdotizou por mais tempo, acho que por cerca de 10 anos. Até depois de Pilatos. Pilatos cai primeiro e quando Pilatos cai, Caifás também cai. O que isso significa? Que Caifás conseguiu se entender muito bem com Anás e com Pilatos. Por quê? Porque ele conseguiu se manter no poder por muito tempo. Por isso que a gente lê Anás e Caifás, não sabe quem é Exatamente. Por que tem 2 sumos sacerdotes? Porque tem o Caifás, que é, exato, um por vez. O Caifás, que é o sacerdote, o sumo sacerdote de direito, e o Anás, que é o sumo sacerdote de fato,
que é quem dá as cartas. Mas ele ficou, então, que é quem dá as cartas. São 100 anos, quase 100 anos. Olha, do ano 18 até os anos 50, por aí, 50, eu tenho isso aqui, mas você falou até a queda de Jerusalém. Influencia, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Não precisa, tá, tudo bem, curiosidade. depois eu falo ali. Mas o último sumo sacerdote da família de Anás é lá quase no... Deixa eu ver aqui. Tudo bem, não tenho aqui, mas é o... Então essa família de Anás domina o templo. Então sacerdotes importantes ou capitães do templo, que são os caras que controlam a política, prestem atenção nisso, senão você não vai entender o Novo Testamento. A política, o sinédrio, porque o sumo sacerdote é presidente do sinédrio, e controla o capitão do templo, que é o dono da caixa forte do sistema. Então, na pessoa de Caifás estão conjugados o poder de Anás, o poder jurídico, que controla o sinédrio, porque o sumo sacerdote é, por direito, o presidente do sinédrio. Eu não expliquei ainda o que é sinédrio, mas você pode entender o sinédrio como um tipo de parlamento e, ao mesmo tempo, tribunal. Então, coloque aí nas suas anotações. Sinédrio é igual... Não tem paralelo. Não tem paralelo. Okay. É um tipo de Congresso e STF. Tá. É um tipo de Congresso e STF. Por quê? Porque ele é parlamento e, ao mesmo tempo, tribunal. Então, pode colocar aí, sinédrio, 2 pontos, ou sinal de igual. Parlamento mais tribunal. Isso é o sinédrio, mas eu vou explicar isso numa aula específica para você entender tintim por tintim, ok? Então, o sumo sacerdote conjuga em si todo o poder político abaixo do governador, bem entendido, porque o governador é poder romano. O sacerdote é poder local, poder judaico, mas ele conjuga em si todos os poderes. O poder político, o poder jurídico, o poder militar, porque o capitão do templo é responsável pela segurança do sistema e é um cargo de confiança do sacerdote, né? Controla o sinédrio, controla a arrecadação de impostos, é ele que mantém tudo em paz. O templo passa a ser o lugar mais seguro, portanto, o lugar onde se guarda dinheiro. Dinheiro é santo, tem que ser arrecadado para que Deus abençoe o seu campo, para que o seu campo produza mais, para você retroalimentar as elites do sacerdote e também os romanos. Mas o que nós vamos fazer? É assim que Deus quer. Você vai pegar em armas contra o romano, meu filho? Não, né, meu filho? Porque é pecado, meu filho. E então beija aqui a mão do sacerdote, meu filho. Traga-me um cordeiro bem gordo, meu filho, de acordo com a lei de Moisés. E eu te abençoo para que você consiga pagar todas as dívidas que você deve para mim, né? E que você deve para a família dos saduceus, de quem você tomou emprestado. E o ano do jubileu, de acordo com a jurisprudência agora, não existe mais, porque você depositou no templo, e o templo é isento da lei do jubileu, e etc, e etc. Os pobres que e se então, danem. o pobre que morra. Quero que pobre morra. Gente, eu sei que eu falei muito rápido. Para você entender o que eu estou falando, você vai ter que voltar nessa aula. Mas o meu objetivo hoje foi começar a apresentar para vocês um subsistema que está conjugado com as autoridades romanas
e acaba se tornando, mesmo que veladamente eles queiram ser os autênticos líderes dos judeus, eles acabam sendo uma sobrecarga em cima do povo que sofre agora uma dominação dupla, romana e judaica. Agora você entende por que Jesus anda com a pobraiada. Porque o que sobra, tirando os romanos e tirando essa elite que come na mesa dos romanos e na mesa dos Herodes, sobra o pobre. Não tem classe média aqui. Não tem classe média. Tem o opressor romano, tem aquela elite que está conjugada com o romano, que é rica porque coopera com o romano, e tem o pobre onde Jesus está. Não tem intermediário. Não tem intermediário. Ou você está com o romano ou você está com o povo. Os fariseus, que poderiam ser uma classe intermediária, Jesus os desmascara dizendo: vocês colocam um peso insuportável sobre a costa desse povo. Vocês comem o direito do órfão e da viúva, e depois vem diante de mim trazer seu dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Hipócritas, assassinos, sepulcros caiados, imundos, é o que vocês são. Parece que os fariseus queriam consolar o povo, tornando-os mais fundamentalistas para aguentar aquela opressão. Mas, na verdade, a opressão maior recaía sobre o povo. Exatamente. Os impostos, e porque eles tinham que trabalhar 3 vezes mais para pagar não só a opressão de Roma, os impostos de Roma, mas também os impostos religiosos, né? Exatamente. Do qual eles não abrem mão. Então, mas eu vou falar tudo isso detalhadamente. Eu vou falar da máquina social econômica, vou falar da máquina tributária, vou falar do sinédrio, vou falar do templo, vou falar das sinagogas, e vou falar também de cada personagem desses detidamente. O meu objetivo hoje era dar um pano de fundo, sem isso eu considero impossível entender o Novo Testamento, e mostrar a sofisticação do sumo sacerdote. Então, quando você vir os embates de Jesus com os sumos sacerdotes, você tem que ter um pouco desse pano de fundo em mente, porque senão você não vai entender. Nas próximas aulas eu vou desdobrando agora então esses personagens, tá? Eu vou falar dos fariseus e dos saduceus, vou falar dos escribas, dos doutores da lei. Por quê? Porque eles interpretam a lei a rigor com o máximo cuidado. É aquele teólogo que vai fazer a exegese de Romanos 13, mostrando por todas as linhas e minúcias que você tem que submeter aos déspotas. E com isso ele te torna duplamente escravizado, né? Ele nunca vai poder fazer uma exegese diferente dessa. Por quê? Porque ele come na mesa dos poderosos, meus irmãos. Porque os poderosos perdoaram as dívidas das igrejas. De onde as igrejas enriquecem. Então as igrejas se escondem atrás de certos direitos constitucionais, né? Funcionam como empresas, se tornam devedoras de milhões de reais, mas elas vão criticar o governo se o governo que lhes deu a isenção e perdoou a dívida dela, meus irmãos. Você acha que esses pastores, esses profetas de Deus na sua vida, que estão liberando bênçãos na sua vida, para que você dê o dízimo, a primícia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para que eles enriqueçam com seus salários de 30, 40, 50 mil reais? Você acha que eles vão pregar contra os saduceus, irmão? Claro que não, né? Claro que não. Eles vão duplicar sobre você o jugo, porque agora você tem que pagar 27,5% de imposto, mais 14% de previdência, mais 10% do bruto de dízimo para manter a máquina do sacerdote girando, mais primícias, mais ofertas, mais campanha, mais isso e mais aquilo. Tem uma campanha. Vai lá, meu irmão, vai lá.
Tá tudo de acordo com a lei. E o que sobra para os teólogos pobre, deles, os teólogos deles fazem a exegese de Malaquias 3:10 e te ameaçam com os gafanhotos e os demônios. Eu conheço teólogos que foram demitidos porque disseram que gafanhoto é gafanhoto, não é demônio. Foi demitido. Foi silenciado por um grande conglomerado. Demitido da faculdade. Foi posto em desgraça aqui. Meus alunos sabem disso, não sou eu. Não é esse que vos fala. Você foi demitido por outros motivos, mas... O Mindu diz assim, o poder religioso administra a culpa do povo. Isso! E o império, o poder político, o medo, real ou imaginário. Isso, porque aí... além do real, você pode acrescentar mais. Cara, aí vem Jesus e perdoa, meus irmãos. Jesus tem que matar um cara desse, né? Vai em paz, minha filha, teus pecados estão perdoados. Mas o sistema, a fábrica de culpa... tinha centenas de regras para ela cumprir, né? Para ela cumprir. Que assim, tá achando que é fácil? Vá te mostrar ao sacerdote. E ameaças, né? Eu lembrei de uma amiga que contou para nós sobre o dízimo e que tinha tanta ameaça sobre a vida espiritual dela, se ela não desse o dízimo. E aí ela começou a questionar como era usado o dízimo e tal. E começou a falar, opa, não vou dar mais. E aí ela começou a se sentir, né, oprimida. Desviada, e aí, pecadora. Agora, hoje que ela compreende, agora ela dá além do dízimo, ela é generosa. Muito além. Porque ela sabe para quem ela está dando, repartindo com os pobres. E não tem, ela não se sente mal, oprimida como ela se sentia, né? Então, meus irmãos, olho vivo. É sobre isso que nós vamos falar agora, né? Por isso, Mindu, eu estou fazendo essa conjugação, né? Estou fazendo questão de trabalhar com político religioso, né? Porque durante muitos anos as nossas igrejas disseram, crente não se mete com política. Agora se associaram desavergonhadamente com a política para se tornar instrumento de opressão. Né? Então, muito cuidado, espero que essas aulas sejam um desvelar. Né? Vocês estão vendo que é um excesso de informação, ouça essa aula outras vezes e tal, façam perguntas. Nós vamos ter 7 aulas para desmascarar esse sistema. E com isso, nós estamos na pegada de Jesus, desmascarando o sistema político-religioso da época. E esse sistema não teve alternativa. Vou citar aqui uma palavra do Anás e do Caifás. Vocês não entendem nada. Vocês não sabem que é melhor que morra um homem do que toda a nação seja destruída. Que coisa isso, né? Todo mundo vai atrás desse homem. Virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Olha aí o interesse da máquina, né? Nós temos que cuidar dos romanos, porque os romanos podem ficar chateados e vêm e tomam o nosso lugar. Ele tinha razão. Claro que tinham razão. Agora, o Jesus não, né? O Jesus pode comer com pecadores, ele pode desestruturar todo esse sistema, ele pode tocar o leproso e dizer, eu quero, meu filho, fique limpo. Nada, né? Não. Os rabinos queriam matar Jesus. Por quê? Porque o leproso tem que ir ao sacerdote. Foi assim que Moisés mandou. Ele tem que apresentar as ofertas lá. E nós vamos cuidar para que ele seja declarado limpo. Só que o sacerdote era uma farsa. O sacerdote era uma farsa. Era um milionário, dono de terras e tesouros, credor das dívidas. Vocês vão ver tudo isso nas próximas aulas. A Selma Pedrosa diz, nada mudou. Sim, claro. Eu falo aqui muito para a Irene, o poder é previsível. O imprevisível é o poder de Jesus. Esse vocês vão ver a maravilha que é. Ele funciona contra o sistema, né? Exatamente. Meu reino não é deste mundo. Né? Os crentes acham que é no céu. Dei uma aula sobre isso, está disponível lá no canal. O reino de Deus e o reino dos homens. E as pessoas não conseguem prever como ele vai agir. Exatamente. E não conseguem prever, às vezes, como um bom cristão verdadeiro vai agir,
porque ele age diferentemente de quem está julgando. Por isso ele é incontrolável, por isso tanto medo de Cristo, tanto medo da fé, tanto medo da liberdade. A primeira pergunta que vem é assim, mas o que ele vai ganhar com isso? E o verdadeiro cristão às vezes não vai ganhar nada com aquilo, vai perder. Exato, ele já perdeu a vida por amor a Cristo. O Gilberto diz assim, excelente aula, ele dizia, muito obrigado pelas preciosas informações. A cooptação da estrutura religiosa opressora vem de longa data. Sim. Veja, quando eu falei aqui, Gilberto e demais irmãos e irmãs, quando eu falei aqui que é um momento único na história do povo judeu, é porque Deus, a lei de Deus, sempre manteve absolutamente separados esses poderes. Todos os povos ao redor, em todos os povos ao redor, os sacerdotes eram aliados do trono. Na religião judaica do Antigo Testamento, essa unificação era proibida. Proibida. Os asmoneus fizeram isso e assim criaram o mundo de Jesus. Um mundo absolutamente pervertido. E a palavra pervertido significa totalmente invertido, né? Desviado do foco. A religião faz isso, Gilberto, e com máxima violência. Por quê? Porque ela entra aqui dentro. Roma pode tomar os meus bens. Roma pode tomar os meus bens. Mas aqui dentro eu ainda posso me rebelar contra ela. A religião entra aqui dentro. E aqui dentro, ela me violenta. Ela me transforma num agente da injustiça. E por isso se faz essas exegeses de docilidade, né? Antigamente se falava, política é coisa do diabo, não se meta lá. Mas os nossos grandes líderes estavam negociando com os generais. Bobos éramos nós, lá embaixo fazendo evangelismo, ganhando almas para Jesus. Os coronéis estavam lá em cima, os coronéis da igreja, os patriarcas da igreja. Eles já negociavam com os generais às escondidas, né? Só fomos descobrir muito tempo depois, né? E é sempre assim. E agora eles deram um passo à frente, transformaram ovelhas em eleitores, né? Os pastores estão contando ovelhas como quem... eleitores como quem conta ovelhas ou vice-versa. O Elton diz que o René Girard diz que a fala de Caifás é a mentira de Satã. Perfeito. Perfeito. A mentira. A mentira de Satã. O Gilberto está dizendo que basta questionar o pastor por transparência ou por prestação de contas na aplicação dos recursos que você conhecerá o caráter Exatamente. Dele. Desmascara isso. Celso... Chama o evangelho do reino, né? Desmascara as estruturas de opressão. Né? É o que eu falei na aula passada sobre o diabolos. Você perde o cargo. O diabolos. Né? O Celso diz assim, continuamos com os Anás e Caifás, impondo julgos e mais julgos sobre as costas dos ouvintes. Não importa se Anás fala manso ou Caifás fala aos berros. Sim. O que importa é estar ao lado do governante que representa o subsistema político religioso fundamentado em Malaquias 3:10 para tirar toda a lã das ovelhas. Exatamente. Que é o famoso dízimo, sem né? dó, e você ainda é culpado. Se você não prosperou, é porque você não tem fé, é porque você não fez sacrifícios, é porque você não obedece o sistema. Né? Então é um achaque total para mantê-los completamente dominados. O que eu estou mostrando nesse curso é Jesus dentro das entranhas desse sistema. Dentro dessa esfera agora que está conjugada com o sistema de Satã. Né? Quando Jesus fala, vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, ele está falando do culto que se prestava ao sacerdote pobre. Mediante o sacerdote, não ao sacerdote, mediante um sacerdote pobre, para socorrer órfãos, estrangeiros, viúvas e miseráveis, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Olha o que esta máquina se tornou na mão dos entendimentos políticos, que agora passa a usar a lei de Moisés
contra a lei de Moisés. Assim como nossas igrejas usam o evangelho contra o evangelho. E assim como a própria democracia nossa está sendo usada. Sim, claro, é a farsa. Com a democracia, para atacar a democracia. Nossa própria democracia está sendo usada para atacar a nossa democracia. Para destruir a nossa democracia. É a farsa. Né? Nós falamos aqui em dízimo, em Malaquias 3:10, você está falando aí do propósito do dízimo. Quem não assistiu, tem um curso todo de 40 aulas sobre teologia da generosidade. Tem um mini curso específico só sobre Malaquias. E aí nós explicamos lá eu explico a minha postura. Exatamente. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Eu sou favorável à generosidade, aquela operada por Cristo, de dar-se em amor. Últimos comentários. A Prígio Gonzaga diz excelente. E ótimo, a Miriam obrigado. Zilda diz que Deus nos liberte para uma vida livre, leve e solta. Boa Páscoa, beijos a Amém, todos. legal. Muito obrigado por lembrar da Páscoa, né, onde nosso Cordeiro Pascal foi imolado, né, foi levado à destruição, mas não se dobrou ao sistema. Por isso, Cristo é o libertador integral, não é libertador do pós-morte, não. É libertador agora, libertador total. E, além disso, nos transforma em pessoas libertadoras. Se o nosso evangelho, se o evangelho que pregamos não for libertador, se ele for opressor, ele é anátema. Ele não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo tem que ser integralmente libertador. O Mindu ainda faz um último comentário dizendo: os pastores não aceitam a rotatividade no comando de qualquer igreja, vivem do poder religioso hereditário. Sim, mas claro, eles vão ficar cada vez mais parecidos com o império. E que daí os filhos se tornam pastores também, às vezes não tem nenhum chamado para isso. Você se torna semelhante ao que adora, né? Adora o sistema, cara, vai ficar igual, né? Criticam a Igreja Católica, mas se tornaram piores do que ela. Eu costumo dizer, a Igreja Católica pelo menos tem o direito canônico. Em tese, todo o poder do Papa é regulamentado pelo direito canônico. Né? E o máximo poder que ele tem, ex-cátedra, raramente usa. E os nossos pastores, e os nossos líderes, nossos gurus, nossos padres aí, né? Os líderes espirituais da nossa vida, os profetas de Deus na nossa vida, que exercem um poder descomunal, sem controle. Né? Então a gente pode criticar a Igreja Católica e se tornar mais despótico do que ela. Pensem nisso, né? Pensem nisso. Vai fazer muito bem para todos nós entendermos, queira Deus, como Jesus lidou com estas questões. Né? Vamos pedir que as pessoas, se gostaram, compartilhem. Compartilhem, por favor. Muito obrigado por estarem aí, mesmo com feriado. Isso, divulguem, se inscrevam no canal, vamos subir lá o alcance. Gente. Tchau, bom domingo, boa Páscoa. Sexta-feira começamos um novo curso, vou anunciar ali na sequência.